Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Apresentam Bom Vivan Ano 14. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. J. Zilioto. Espaços corporativos. Numa rápida passagem por Florianópolis, a gente teve o prazer de conversar. Sempre um prazer te encontrar, Bernardinho. Eu imagino que 2017 esteja sendo um ano atípico, né? Já que aquela pressão e aquela carga que a seleção brasileira de vôlei traz, hoje já não pertence mais a esses ombros. Ao mesmo tempo, é um ano atípico, assim, porque aquilo que me alimentou durante tantos anos, né, já não faz parte da minha vida. Assim, claro, acompanho, vejo, tem o Bruno, o Renan, que é o treinador, que é um grande amigo. Enfim, participo no sentido de estar sempre conversando com eles, mas obviamente, né, com uma certa distância, mas confesso que a falta ainda é enorme, porque foi muito tempo ali vivendo isso de uma forma muito intensa. E a saída não foi um processo simples, você deixar aquela rotina que a mim encantava. Os jogadores diziam que não entendiam como depois de tantos anos, aquele dia a dia, como é que eu tinha o vigor para continuar domingo à noite chegar e trabalhar de segunda a sexta-feira no centro de treinamento. E eu confesso a você que a ausência disso na minha rotina é hoje me deixa um pouco um vazio. Como é que foram os dois sabores? Da derrota em casa e agora com o título lá no Japão. Você, como um torcedor... Eu não estava no Brasil, eu estava assistindo pela internet, no meu laptop, assistindo a final em Curitiba. Nossa, olha, já quebrei celular vendo o Bruno jogar na Itália, mas eu não quebrei meu laptop, que era o que eu tinha. Mas confesso que eu fiquei bem mal, assim, mas mal, não pela derrota, 3-2, uma distância mínima, porque eu sabia exatamente o que eles estavam passando ali, que o Renan, toda a comissão técnica, todos os jogadores, porque eu já vivi isso. Perdi uma final olímpica, depois de ganhando 2-0. E aí eles viraram e ganharam. Perdi o ouro olímpico, não uma Liga Mundial, que é importante, mas não tem um peso de uma Olimpíada. Né? Então, certamente foi... Eu entendia perfeitamente o que eles estavam sentindo e a dor tinha a ver com a dor do meu filho, dos meus amigos, dos meus atletas que estavam ali, que seguem na seleção, do meu grande amigo Renan e de toda a comissão técnica. Então, tudo isso aumentou a minha dor, que não era uma dor minha só como responsável por aquilo, mas era uma dor de um amigo, pai, todas essas coisas somadas. Foi muito duro. E depois, a vitória no Japão, numa Copa importante, a Copa dos Campeões, é o início de ciclo. E eu disse, uma mensagem que eu mandei ao Renan, o início de ciclo muito bom e promissor, porque o Brasil se mantém no topo do ranking mundial por mais um ano, desde 2003 é o líder do ranking mundial. Isso persiste num ambiente tão competitivo. Chega à final da Liga Mundial, fica em segundo, ganha o Sul-Americano, vai para a Copa dos Campeões, e nós tínhamos lá Estados Unidos, Itália, França e o Brasil saia campeão. Então é importante que esse título dê o ânimo e também, ao mesmo tempo, não de forma alguma esconda as nossas necessidades, né, os pontos e as lacunas que nós possamos e temos, com certeza, como todos os times têm, para pensar em 2018, que é um ano de uma tentativa de um tetracampeonato mundial. Hoje você está em Florianópolis, uma cidade que, de certa forma, faz parte também da sua história. O Bruno praticamente se criou aqui, foi uma cidade que acolheu muito bem o Bruno. O Renan é um apaixonado por Florianópolis, mora aqui há muito tempo, levanta a bandeira da nossa cidade para todo o mundo. E eu já te fiz essa pergunta, na hora da aposentadoria, que não é para agora e nem para amanhã, daqui a um longo tempo, Florianópolis pode estar dentro do seu planejamento? Florianópolis é uma cidade encantadora, pessoas encantadoras, e eu tenho um vínculo emocional com a ilha, não apenas pela beleza da ilha, pelos encantos da ilha, mas pelo que ela representa na minha família, Ela não apenas acolheu o Bruno se desenvolveu como jogador, teve uma fase importante como atleta e como homem aqui. Né? Então eu encontro pessoas, poxa, eu conheci o Bruninho lá em Florianópolis, e, poxa, que menino. Então tem sempre algum depoimento, alguma fala de alguém carinhosa, bacana. Então essa passagem foi muito importante para ele. Eu tenho um dos amigos, né, amigos verdadeiros são irmãos que a vida te dá, né? Então o Renan, desde que ele veio para cá, quando ele deixa o time no Rio de Janeiro, onde ele migra para cá, eu estava em Curitiba na época, eu lembro que ele e a Ana, a esposa, passaram por Curitiba, nós ficamos um dia juntos conversando, ele vinha de uma frustração de uma derrota como treinador de um time e vinha de mudança definitiva para Florianópolis, né? E desde então, Florianópolis sempre foi um destino, eu sempre tive muito pouco tempo de descanso, né? Pequenos momentos, então nesses pequenos momentos, seja para vir visitar o Bruno, seja para vir tirar 2-3 dias de folga, Florianópolis sempre foi um destino importante. É difícil dizer, né, primeiro, quando será e como será, né?
Essa semana eu entrevistei o Thales Gomes, que é um grande empresário dessa nova geração, e ele deixou muito claro, e me surpreendeu de certa forma, a vontade, a paixão que ele tem por assumir um cargo público. A gente ainda parece que é difícil de ouvir de pessoas com referências à vontade, à paixão por um lado público. Eu acho que a gente começa a ouvir um pouco mais, tanto jovens, mais jovens do que eu, começam a se interessar pelo tema. A grande questão é que as últimas gerações, e eu falo da geração do meu pai, talvez, e da minha geração, eu tenho 58 anos hoje, erramos de uma maneira muito grave ao não nos aproximarmos dessas responsabilidades no respeito à coisa pública. Por quê? Porque o maior problema que eu vejo hoje é que se o jovem tiver uma chance de ir embora, ele vai embora, porque ele tem receio. Talvez a grande responsabilidade da minha geração é criar um ambiente ou propiciar uma possibilidade ao jovem dele se interessar por esse ambiente. Hoje, existe uma aversão embora jovens empresários tenham não, está na hora de mudar, porque essa é uma janela de oportunidade muito clara. O Brasil vive um momento de uma oportunidade enorme de mudanças efetivas em função do que está sendo desnudado com as operações que estão acontecendo, né? Então, acho que é uma oportunidade muito importante, mas hoje a política é vista da seguinte maneira: é como você entrar de branco para trabalhar numa carvoaria, você vai sair manchado. Bernardinho, você é um cara público, casou com uma mulher, uma atleta pública, seu filho é um cara público. A sua relação com seu filho é uma relação, de certa forma, um case, porque você é um pai presente, um pai carinhoso e um pai que cobra muito. O que você pode falar para um problema crônico hoje do país, dessa nova geração que desfaz a educação, agride os pais? Você é um cara que conseguiu, de certa forma, pelo menos publicamente, ter essa linha que é muito tênue, de uma maneira muito bacana. Eu acho que, primeiro, eu tive a fortuna. Se o Papai do Céu me deu uma coisa especial, claro, meus filhos, mas o Bruno realmente... As outras ainda vão me encantar em muitas coisas. Tenho a Júlia de 15 anos, para 16, e a Vitória de 7, que são dois amores. Mas o Bruno é uma pessoa muito especial, né? Quando eu vou aos lugares, eu fui à Itália... Quando ele Você foi jogar... consegue, desculpa te interromper, mas isso é um sentimento que eu também tenho. O Bruno é padrinho de casamento meu. Você consegue perceber que ele realmente é um cara, um sujeito fora da curva, da sua pureza, da sua índole? Mas eu fico até emocionado pelo seguinte: eu tenho certeza disso. E hoje eu não me intimido em dizer, vai sendo piegas, porque o filho, olha, porque assim, ele primeiro é uma pessoa especial. Eu vejo os amigos verdadeiros que ele tem, que ele criou. E o professor mandou, é padrinho de casamento de alguém, quer dizer, é uma pessoa especial, né, numa relação com um amigo, foi ser, né, num momento importante estar lá, né, ao lado do amigo, no casamento. E eu vejo isso por onde eu ando. Pessoas de tribos diferentes, como a gente diz, e que ele tem uma relação, adoro seu filho, a gente, amigo, e verdadeiramente. Ele foi jogar na Itália, a primeira vez ele foi jogar na Itália, num clube que eu tinha dirigido meu último ano na Itália. Quando eu estava lá, esse clube estava com muitos problemas financeiros, acabei vindo embora depois, meio falido, a sociedade mudou, e ele, anos e anos depois, né, foi para lá a primeira vez a jogar em Modena. E um dos dirigentes, que era um dirigente mais ou menos já da minha época, era um grande procurador, um nome importante do esporte, me mandou uma pequena carta, nem e-mail, mandou uma carta. E chegou em minhas mãos uma carta. E o que ele dizia na carta, fundamentalmente, é o seguinte: né, o quão especial era o rapaz que eles tinham contratado. E ele então faz um pequeno depoimento sobre a postura do Bruno lá, né, a vivência dele naqueles meses que ele passou na primeira temporada dele lá, e o quanto tinha sido importante para a equipe, para a sociedade, né, o quão especial ele era como ser humano, não apenas como jogador. Sim, um depoimento foi do treinador dele. Me manda uma mensagem, né, conhecia, mas não muito, agradecendo e tal. Eu cheguei e falei: Bernardo, eu cheguei aqui, achei já era um campeão mundial, o Bruno à época e tal, né, um jogador importante no cenário. Achei que fosse encontrar um daqueles, né, astros, né, com o seu ego massageado, aquela coisa toda, etc e tal. E chega aqui um rapaz absolutamente disponível, né, um líder pelo exemplo, uma pessoa que se preocupava com o grupo antes de qualquer coisa. E sim, ele manda uma mensagem emocionada da oportunidade, né, que ele teve de trabalhar durante 2 anos com o Bruno. E até fiz uma homenagem a ele no final da Olimpíada, dizendo que ele tinha sido importante, como tantos foram. Quem lançou o Bruno no voleibol, efetivamente, foi o Renan, no sentido de dar a ele oportunidade. E foi interessante esse fato, porque em 2003 nós estávamos treinando para o Sul-Americano no Rio, e nós tínhamos o Maurício e o Ricardinho, eram os levantadores da seleção. E o Maurício era domingo, nós íamos treinar domingo no Rio,
E o Maurício tinha o aniversário do filho dele, eu obviamente deixei livre para ir, eu não tinha um levantador de reserva. E o Bruno tinha 16 anos, algo desse tipo, estava no Rio. E ele já jogava ali em Campinas, ele morava com a mãe e tal, mais de 16 anos, jogava numa seleção campeã, e ele foi treinar conosco. E o André Heller, que também jogou aqui pela antiga CIMED, jogou aqui em Florianópolis também, um rapaz fantástico. No final do treinamento, poxa, o Bruninho foi tão bem no treino, etc. E foi pro Renan, não estamos precisando o Renan era o dirigente da equipe aqui em Florianópolis. E aí ele ligou pro Renan dizendo, olha, o Bruno, tem que levar o filho do Bernardinho para ir, joga bola, sabe jogar, vamos para ir. Ele veio. O Weber, o argentino, era o treinador à época, e ele veio para cá. E o Renan, naquele jeitão, botou ele lá no apartamentinho dos jogadores, ele dormia no quarto de serviço lá, né, dormia num colchonete lá, e eu mandava dinheiro para ele comer, que não tinha nem uma bolsa de alimentação, entendeu? Olha, vai vir para cá, mas não tem moleza não. Mas foi uma experiência incrível, e eu digo assim, hoje eu digo, se ele algum dia quiser se tornar um treinador, eu digo que ele vai se tornar um treinador muito melhor que eu, porque ele tem uma inteligência emocional maior do que a minha, isso é muito importante para um líder. As relações dele, ele desenvolve com uma facilidade, digamos assim, pela sua natureza, né? Incrível. E tive um depoimento agora, depois do Sul-Americano, agora em 2017, já com o Renan, frente da seleção, o nosso médico, um dos médicos, o Ney, que é um médico do Rio, que esteve comigo na seleção durante esses 16 anos, segue com a sua equipe à frente junto com a seleção. Ele foi lá e ele disse, uma coisa interessante, com a sua saída da seleção, né, e a sua forma de liderar, que é diferente, não é melhor nem pior, que é do Renan, porque é um cara excepcional, mas isso deu mais espaço ao Bruno para ele se tornar um líder ainda mais efetivo. E o Tabás, que era meu assistente técnico ao longo desses 20 anos de trabalho com Rexona Rio de Janeiro, agora Sesc Rio de Janeiro, e que continua com o Renan na comissão técnica, disse, Bernardo, o Bruno é você aqui, porque ele traz a bandeira que você acreditava. E o Renan é meu DNA, nós fomos criados juntos. Com 58 anos, o Renan 57, e nós nos conhecemos, nós tínhamos 17 anos, 16 anos. São 40 anos de amizade. Antes de encerrar, Bernardo, você me confidenciou que está escrevendo um novo livro. O que vem aí para as pessoas que gostam de uma boa leitura? Olha, esse livro, Transformando Suor em Ouro, eu até explico a origem do nome, né, no novo livro. Foi elogiado, inclusive, ontem no jornal pelo nosso Luiz Carlos Prates, porque realmente tem um significado muito grande, né? Transformando suor em ouro. A ideia é mostrar que não existe nenhum tipo de êxito em qualquer nada, sem um suor, sem a preparação, sem o treinamento, sem trabalho efetivo. Essa é a ideia. Né? E foi um jornalista, um grande jornalista do Rio de Janeiro, Lúcio Castro. Nós estávamos um dia, cruzei com ele na praia, e ele tinha escrito, né, a orelha do livro, tinha um texto que nós colocamos na orelha do livro. Eu falei, poxa, Lúcio, eu estou em dúvida até. Ele falou, Bernardo, do suor ao ouro. Porque ele acompanhou o nosso processo desses 4 anos, 2001 a 2004, o quanto de ralação, de entrega houve ali para a gente chegar ao ouro em Atenas. O livro termina quando nós chegamos ao topo em 2004. Em 2003 a gente assumiu a liderança do ranking mundial, o Brasil que vinha de 5º ou 6º, chegamos à liderança do ranking mundial em 2003, 2004 ouro olímpico, depois de ganhar mundial, Copa do Mundo, tudo que tinha para ganhar. E aí começam os novos testes, as novas lições. Então é um livro que tem um universo de tempo superior, de 2005 a 2016. 12 anos de novas vivências. Chegamos lá. E agora? Essa é a primeira pergunta que se faz. Chegamos ao topo. Ao Olimpo, efetivamente, na Grécia, ainda Todo mundo fala que chegar ao topo é uma dificuldade, mas mantê-la... Muito mais difícil. Todas as armadilhas possíveis e imaginárias se colocam a partir de então de uma maneira muito insidiosa. Então nós vamos aqui relatar e debater e convidar à reflexão. É contar uma história sem de forma alguma culpar, fazer, não, são lições, são histórias para reflexão. A ideia é essa, que as pessoas reflitam. Como conseguimos? Por quê? Porque as gerações vivem mais ou menos, como é o cenário mundial, o que foi feito ou não foi feito, estratégias que foram adotadas, leituras que eu fiz durante esse período, aconselhando para as pessoas. É mais ou menos o que os técnicos fazem quando pegam uma caixa preta de um acidente e que ali não vão em busca apenas do culpado, mas sim também de como contar aquela história para poder evoluir no futuro? Sem dúvida. A minha ideia, talvez a minha vontade, como foi com esse livro, era levar cada um de nós que vai ler da sua maneira, a interpretar da sua forma, levar a uma reflexão. Quem sabe abrindo a caixa preta do Bernardinho. Claro que você tem coisas que são tão, né, internas, e então a minha sim, mas do grupo. O grupo ele tem que ser preservado antes de qualquer coisa. Mas eu acho que sim, as pessoas querem saber. Vivências que nós tivemos e que nós vamos eventualmente passar por coisas semelhantes, aí é o exemplo que nós vivemos e podemos transmitir para as pessoas.
Então é um grande convite à reflexão a partir de histórias, mas não apenas histórias vividas, histórias lidas. Eu aconselho, no meu livro, eu tenho uma série de sugestões de literatura, tem uma série de citações de grandes líderes ou de grandes personagens que ao longo da minha personalidade, que ao longo da minha vida eu conheci de alguma maneira, ou pessoalmente, ou através de leitura. Então a ideia é isso, é que você abra um pouco essa coisa para as pessoas possam, a partir dali. E outra coisa que, assim, teve depoimento sobre esse livro muito interessante, de jovens que nunca tinham lido um livro inteiro. Mas aqui para ele, assim, ele via sobre o Giba que ele via na televisão, sobre a Escadinha que ele via também. Então ele fala, caramba, é quase que uma revista, pô, tô vendo aqui, mas aí eu vi aqui, tá lá. Então isso gerou depoimentos do tipo, pessoas assim, pô, mudou minha vida porque teve uma coisa aqui. Eu fui dar uma palestra em Curitiba um mês atrás, e ao final veio uma moça, dos seus 30 e poucos anos, falar comigo. Pô, Bernardinho, queria que você acessasse meu livro, mas não pode ser na primeira página. Meu pai fez uma dedicatória na primeira página. Ela disse, nós somos 3 ou 4 irmãs, ela me disse, e há 10 anos atrás, em 2006, quando o livro foi lançado, no final de 2006, meu pai nos deu esse livro, cada uma de nós. Fiz a dedicatória, eu li a dedicatória do pai dela para ela, linda. Tipo, vocês têm que ler esse livro, porque aqui há valores, há histórias que são importantes para a formação das pessoas e tal. O pai deu a cada uma das filhas aquele livro, em 2006. Tanto que eu sei que na dedicatória, no início do livro, que eu ponho a minha família, dedico a família, não tinha a Vitória, minha filha de 7 anos ainda, porque ela não tinha nascido, então ela entrou nas edições seguintes. Mas, quando eu vi aquela história, eu falei, olha que interessante, um pai presenteou as 4 filhas e ela leva 10 anos depois o livro dela com a dedicatória do pai. Eu falei, puxa vida, quão especial é isso? Isso é... Para tudo ter um cartão que pode te ajudar. Isso não tem preço, é um depoimento de falar, caramba, que bacana, nunca podia imaginar isso. Bernardo, obrigado de coração, nosso papo foi muito maior do que eu imaginava. Eu ontem estava pesquisando algumas fotos, hoje quando eu digitei na internet, veio várias brigando, e aqui você está sorrindo. Hoje, as pessoas, você vê mais no espelho, se sente mais sorrindo ou mais Você sabe, essas fotos são todas captadas naquelas 2, 3 horas de partida, né? Só. Porque no resto do tempo eu estou sério, sereno, ou eu estou sorrindo. Mas, infelizmente, eles só captam minhas imagens naquelas 2 horas de tensão e tal. Mas, enfim, é apenas a imagem. Dentro não. A minha filha de 7 anos disse uma coisa muito interessante. Eu ganhei um prêmio no Brasil Olímpico lá pela carreira, aquela coisa toda. E ela dá um depoimentozinho no final, que foi muito engraçado. Tinha lá 400 pessoas, o que é que seja, na solenidade, e ela acabou com a minha fama desses 20 anos. Ela falou, olha, meu pai tem uma coisa que meu pai é muito ruim, não sabe fazer. Aí a repórter, a pessoa que está entrevistando, não aparece, deve perguntar, mas o que é? Ela fala, ele não sabe dar bronca. Quem dá bronca lá em casa é minha mãe, ele não sabe dar bronca. Aí o pessoal vem abaixo, porque pensa que a única coisa que você tem que fazer é dar bronca e cobrar, né? Eu fico feliz que hoje a gente conseguiu captar um pouquinho desse seu sorriso, dessa sua simpatia e principalmente do seu conteúdo que dá e sobra. Você nos lembra muito o nosso comentarista, Luiz Carlos Prates, que tem aquela imagem de guerreiro, mas que no fundo é doce, doce, doce. Obrigado. Volte mais vezes a Santa Catarina. Obrigado, Léo. Prazerzão.